que não me desconcentra. Bom dia, gente. Lá no chat, nome, número e série. Vocês já deveriam saber que a hora que começa a gravar é a hora que eu fico fofinha, né? Bom, dando continuidade em relação a movimento e gravitação. Semana passada, eu espero que vocês tenham feito o relatório. E lá no finalzinho tem uma parte que é o anexar documento. O que seria esse anexar documento? A partir de agora a gente vai começar a trabalhar com essa partezinha, né, dos formulários, do anexar documento. Então vocês vão tirar a foto do cálculo que vocês fizeram lá, todos os cálculos. Tenta sintetizar numa página. Não esqueça de colocar nome e número, porque quando vem o relatório vem só a imagem. E é muito ruim isso, porque quando a gente... depois eu tenho que ficar procurando um por um. Então, coloca lá nome, número e série, para eu saber quem é. Tira a foto, bonitinha, bacaninha, anexa, envia. Por que isso? Porque, infelizmente, quando a gente está fora da sala de aula, a gente não tem essa questão desse controle de fazer cálculo. Acaba emburrecendo, porque a gente acaba lidando com a questão calculadora, eu vou no Braille, eu vou pegar as coisas fora. Então, eu percebi muito isso em relação, quando eu recebi os relatórios, as questões dissertativas. Era aquele Ctrl+V, Ctrl+C, grandão assim do Braille, e vinha. Aí eu falei, não é só isso que eu quero que vocês entendam o processo, sim, bacana, vocês estão entendendo o processo, mas, acima de tudo, quando vocês forem fazer vestibulinho, qualquer coisa, vocês precisam do cálculo. Quem elabora provas externas de física, normalmente não é físico, é professor de matemática. E como que esse professor de matemática faz? O professor de matemática, ele se apega ao problema. Então, ele elabora as questões, sabe que existe a questão da fórmula. Então, ele elabora toda a questão com alguns dados e, normalmente, o que ele quer? O cálculo. Se fosse só para falar em relação ao fenômeno em si, seria muito mais prático. Mas não, ele quer que você analise o fenômeno, todo o que está acontecendo, e ele quer que você faça o cálculo, para que você prove essa situação, porque a física e matemática, elas andam de mão dadas. Quando a gente fala da questão, faz o cálculo para poder enviar um foguete, eles nunca fazem o cálculo em 90 graus. Eu não sei se vocês já viram trigonometria, né, com a professora Dulce, já viram? Trigonometria, galerinha, ou não? Não. Ainda não. Acho que é do segundo ano só. Só o segundo ano que começa a trigonometria? Então, fiz certinho. Então, quando ele vai falar sobre... Professora, já ouvi falar. Você vai ouvir falar em muito... Já ouvi falar, a professora... Muito. A professora do nono ano que eu estudava, ela ensinou um pouco. Sim, ela provavelmente ia falado sobre a questão dos ângulos, né? Porque quando a gente começa a falar da questão trigonométrica, a gente fala da questão da angulação. Quando a gente vai enviar um foguete, a gente sabe que ele vai sair de tal lugar, ele sabe a distância que ele tem que alcançar, porém, para que ele tenha uma eficiência na questão combustível e força, eu preciso saber a angulação dele. Ele não pode ser enviado simplesmente 90 graus, lembra que eu falei na semana passada? Ele não pode ser enviado assim, ele vai ser enviado assim, aproveitando também o sentido de rotação da Terra, tá? Para que possa economizar combustível. Eu vou começar a compartilhar com vocês. E aí, na semana passada, eu falei que faltava somente um lançamento, que era o lançamento oblíquo. Só não podemos nos aprofundar agora em relação a cálculo, lançamento oblíquo, porque vocês não tiveram trigonometria. E ele está totalmente ligado à trigonometria. Então, quando chegar lá na frente, fala assim, mas para que eu preciso disso? É porque eu preciso saber fazer o cálculo justamente de angulação, né? Então, quando eu falo de lançamento oblíquo, eu falo dessa questão quando eu lanço algo nesse sentido. Então, quando eu falo assim, o lançamento oblíquo quer dizer que vai falar sobre inclinação? Vai. O lançamento oblíquo, aonde que eu vejo? Ai, como meu computador tá ruim. Aonde eu vejo isso? Em alguns esportes. E aí a gente volta lá o ano que vem, que não tem como fugir, né? O ano que vem, que provável, tomara a Deus que esteja tudo ok.
E a gente vai começar a falar sobre alguns esportes que usam essa questão da física, né? Então, por que que eu faço a eletiva Movimente-se junto com a Kelly? Justamente para poder que vocês consigam perceber que com os cálculos matemáticos, com a inclinação, com os cálculos de inclinação, de empuxo, e de inclinação Ai, gente, eu só tô com inclinação, mas não é inclinação, é uma outra palavra. A questão do impulso, né? Que você dá impulsão para frente. Isso tudo é estudado matematicamente. E depois trazem, né, para dentro da questão física, esporte, né? Então, quando a gente vai falar da questão da corrida, eles não saem correndo assim, eles simplesmente inclinam o corpo, ficam inclinados, né, numa inclinação normalmente a uns 45 graus, mais ou menos, e aí eles jogam o corpo para frente. Por quê? Para não ter resistência, para não haver resistência do ar, né? Então, vou compartilhar com vocês a tela. A partir de agora, vai valer o que eu falei, eu não quero... Pode fazer perguntas a qualquer momento. Perguntas coerentes ao conteúdo. Perguntas somente coerentes ao conteúdo. Posso fazer pergunta pessoal? Não. Vai valer aquilo que eu falei e não vou mudar, ok? Então, Inácio Coab, Inácio Monteiro 3. Hoje a gente vai falar sobre campo gravitacional e as leis de conservação do sistema dos planetas e satélites e movimentos de naves espaciais. Lógico que vamos falar sobre isso, mas a gente precisa entender também a questão, a última dos lançamentos, que é o lançamento oblíquo. Porque não dá nada para a gente falar sobre a questão foguete, satélite, se a gente não sabe como que foi enviado. Se eu sou um terraplanista e quero simplesmente enviar um foguete para 90 graus, porque eu quero estourar o domo, eu não vou conseguir, porque eu não estudei essa parte do lançamento oblíquo. Tem tudo uma questão de análise, de estudo, tá? Então, assim, o conteúdo da visão geocêntrica de mundo, a visão heliocêntrica. Isso a gente trabalhou lá no início, quando a gente começou a falar sobre heliocentrismo e geocentrismo, tá? Geocentrismo, eu. Então, quer dizer, eu, Terra, sou o centro do universo. Heliocentrismo, Sol, é o centro do nosso sistema solar. Até então, quando se falava de heliocentrismo, não se falava de sistema solar, falava de universo, tá? Então, acreditava também que o universo era simplesmente resumido a esses 9 planetinhas, que Plutão também era planeta, e só. E a estrela maior, que é o Sol. Depois percebeu-se que não, são vários sistemas solares, são vários e vários planetas, né? O campo gravitacional e as leis de conservação no sistema do planeta, satélites e movimentos de naves espaciais. A habilidade de descrever, representar e comparar modelos geocêntricos e heliocêntricos do sistema solar. Isso a gente vai ver no final. Debater e argumentar sobre transformação da visão no mundo geocêntrica em heliocêntrica, relacionando as mudanças sociais da época, identificar o campo, forças, relações, conservação, descrever movimento no sistema planetário e de outros astros, naves, satélites. Faltou lançamento oblíquo da última atividade. Lançamento oblíquo ou de um projeto é um movimento realizado por um objeto lançado na diagonal. O que acontece? Ele está lá paradinho, não é simplesmente ele na horizontal reto, tá? Ele é inclinado. Então, o que eu faço? Eu dou um chute na bola, dou impulsão na bola, ela vai subir, ela vai chegar a um certo ponto em que essa energia que foi desprendida para lançar ela para cima, chega no zero, estabiliza. Então, ela vai chegar ao ponto zero. Em algumas análises, a gente sabe que ele não chega no ponto 0, ele chega próximo ao zero, né? Então, ele chegou ao ponto zero, quer dizer, que ela, em relação à força gravitacional, e aí ela perde força. Perdendo força, ela é puxada pela gravidade, e aí ela faz essa curva. Isso depende muito da angulação que esse projétil é lançado. Então, quando eu falo da questão da angulação, eu estou falando aqui do ponto vertical e horizontal.
0 ou 90 graus, tá? E quando eu falo isso, eu falo simplesmente da questão matemática em geometria, seno, cosseno, tá? Então, quando eu falo de seno e cosseno, na questão geométrica, eu falo que seno é em pezinho, vocês vão ver o ano que vem, é em pezinho, e cosseno é deitadinho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai subir, vai chegar a um certo ponto de energia, zerou, igualou com a força gravitacional, ele começa a tender a cair. Alguns lançamentos, ele acaba indo muito mais longe nessa curva, justamente por causa da força de impulsão dessa bolinha, que você jogou. Se você jogar a mesma força, mas você jogar ela para cima, ela vai chegar a um certo nível de altura, altura máxima, zerou, caiu. E ela vai cair normalmente reto, ou pouca coisa na questão da angulação, que ela vai sofrer. Esse sofrimento, dependendo do corpo que você está lançando, ele vai dar um giro. Lembra da questão, quando a gente fala de lançamento oblíquo, a gente fala da questão também de queda livre, né? Então, a gente fala também que todo o corpo, quando ele sobe, ele tem uma energia, e quando ele desce, é uma energia ao quadrado, né? Então, a energia ao quadrado não, é uma velocidade ao quadrado. Então, quer dizer, quando a galerinha lá no... Vamos falar no mundo do crime, né? No mundo do crime, dá um tirão lá para cima. Esse projétil, vocês já perceberam que ele tem a ponta arredondada. Por que ele tem a ponta arredondada? Para não sofrer tanto com a questão do arrasto, né? Com a questão do vento. Então, resistência do ar. Dizem até que tem a questão da bala dum-dum, né? Que ela é toda cortadinha na ponta. E aí, se ela for lançada, dependendo, ela simplesmente vai abrindo no ar. Justamente por causa da questão de fricção com o ar, né? Então, essa questão do arrasto, ele tem uma energia tão grande que ele acaba fazendo com que essas moléculas, essas partículas do ar, aqueçam a ponta, que é de chumbo, e faz com que ela dilate e ela acaba abrindo. Quando ela chega no corpo, no objeto que ela foi enviada, né? Ela simplesmente abre, uma questão da força de energia, então conservação de energia. Mas voltando para a bala, que lá no crime o cara tira para cima, ela vai subir, ela vai subir, ela vai subir, ela não vai degradar tanto assim, ela só vai dar uma arredondada na ponta. Quando ela chegar a um certo nível de altura, a altura máxima que ela vai chegar, ela vai voltar, meu camarada, e ela vai voltar numa velocidade ao quadrado. Então, dá para matar uma pessoa? Sim. Ela não perde força, ela simplesmente vai cair. O que ela vai perder, de certa forma, comparado com o ponto de impulsão dela, que é de lançamento, é a energia de questão de velocidade. Ela vai perder velocidade, ela vai cair como se fosse uma pedra, né? Mas ela mata, do mesmo jeito. Ok, tudo bem aí? Davi? Sim? Então, a gente tem lá, quando a gente faz esse processo do lançamento oblíquo, a gente tem o lançamento vertical e o horizontal. Ambas estão junto, porque quando eu faço o lançamento oblíquo, ele tem que subir e depois ela desce. E antes dela subir, ela tem que fazer isso aqui, depois ela faz esse nivelamento horizontal e depois ela começa o decaimento, tá? E aí vem a questão da fórmula que eu falei para vocês. O horizontal seria a vértice x, né, o vetor x, que também está associado com a velocidade, e o vertical seria o vetor y, que está associado com a altura, tá? Então, assim, vocês ainda não vão entender isso, mas é bom vocês já saberem que vai ter essas letrinhas da vida de vocês a partir do ano que vem, tá? Então, quando eu falo de cosseno, eu acho que quem vai dar essa aula vai ser a Dulce para vocês, ou o Jorjão. Cosseno, eu vou estar falando sempre deitado. Seno, em pé. Aí a Maria Célia, ela tem assim, uma técnica, acho bacaninha. Cosseno, com sono. Seno, sem sono. Então, assim, quando vocês forem ver lá na frente essas relações angulação, vocês vão lembrar dessa aula de lançamento oblíquo. Então, para poder fazer essas associações, eu preciso saber dessa questão de angulação. Por quê? Porque muda muito.
O ângulo de um projeto, do lançamento do projeto, vai mudar justamente aonde esse corpo vai cair. Então, se eu faço uma angulação aqui, o amarelinho, de 75 graus, ele vai fazer essa curva. Se eu tenho uma angulação de 15 graus é praticamente próximo ao chão, né? Então, ele vai fazer essa curvinha. Para isso, eu tenho um simuladorzinho aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou deixar de compartilhar aquele. Ah, não, é isso mesmo. É isso aqui. Desculpa, gente. Eu já ia deixar de compartilhar a mania da lousa agora. Agora meu hábito é a lousa. E aí depois eu mando para vocês esse FET. Vai estar no formulário, professora? Com certeza. É muito bacaninha. Eu não sabia que era tão bacaninha. Prestem atenção, aqui tem um canhão. Isso daqui, essa parte aqui, são os tipos de materiais que eu vou estar projetando, tá? Então, eu tenho um humano, eu vou jogar um humano. Eu tenho uma bola de futebol, de beisebol, de golfe, não sei o que é isso, tá tudo em inglês. Um carro, um piano. E aqui tem a velocidade. Eu vou jogar 18 metros por segundo, que não é uma coisa devagar, tá? Eu vou pegar um humano. Vou jogar esse humano. Vem aqui no canhãozinho, ele está aqui, ó, 80 graus, 15 graus. Não vai, só vai até 25. E vou lançar. Uau! Caiu, não morre. Que raiva. Vou mudar a minha massa, vou colocar um piano agora. Vou lá, mas está todo mundo caindo no mesmo lugar? Sim. São todos caindo no mesmo lugar. Porque eu estou usando a mesma gravidade. Não estou mudando, alterando a massa, tá? E também não estou alterando aqui a força. Então, todos vão cair praticamente no mesmo lugar. Esse eu coloquei a resistência do ar. Então, quando eu coloquei a resistência do ar, percebe-se que esse piano, que é a linha rosa, ele caiu um pouquinho antes do outro piano. Por quê? Porque essa resistência do ar vai fazer com que freie. Aí tem a questão também aqui da gravidade. Do ar. Vou tirar a resistência do ar e vou aumentar a gravidade. Vou diminuir a gravidade. Preste atenção. Diminui a gravidade. Foi embora. Caiu lá na frente. Então, é bacaninha. Dá para fazer, simular com várias coisas. 90 graus, lembra? Vou jogar o piano 90 graus. Ele chegou no pico máximo. Ah, mas eu coloquei a gravidade. Não pode. Ele não vai. E ele cai praticamente no mesmo sentido. Vou colocar a gravidade da Terra. 9,8. 9,9, 9,7 aqui. Vou fazer o mesmo lançamento com resistência do ar. Ó, não sobe muito e cai. Força gravitacional vai puxar ele. Quando eu diminuo a força gravitacional, lembra? Ele sobe. Mas lá não tá a gravidade 0, tá a gravidade 5. Então ele vai subir, chegar a um certo ponto de energia e vai cair de novo, ascendente, na mesma posição, tá? Se eu inclinar de 90 para 89, 88, vai. Ele já não vai fazer isso, ele vai fazer uma leve curva e vai cair, tá? Tudo bem até agora? Sim. Sim. Vai ter cálculo pro agora? Não é justo falar para vocês fazerem cálculo de uma coisa que vocês não viram ainda. Essa questão matemática trigonométrica é uma coisa que é trabalhada, não é algo que vocês fazem, uau, aprendi, é uma coisa muito complexa, tá? E aonde que eu vejo isso? Aonde que eu posso melhorar o meu desempenho? Vai para lá, tô dando aula, vai. Onde eu posso melhorar o meu desempenho, sabendo dessas questões do salto, a distância, aqui. Salto a distância, da questão do impulso. Aqui no salto a distância, eles fazem o quê? Eles fazem uma corrida, eles têm uma marca, então eles dão 3 saltos mais ou menos até chegar a essa marca. Então ele deu 1, 2, 3 saltos. Quando chega nessa marca, ele não pode dar mais salto, não pode mais correr mais nenhum passo para frente, a não ser saltar. E aí, quando ele chega lá na frente, o pezinho dele bate aqui, é a marca do salto dele. Por que ele dá essa corrida, Pro?
para ter força de impulsão suficiente para erguer toda essa massa aqui, manter na linha horizontal por um certo período de tempo, por isso que levanta o braço, abraça o braço, joga o corpo para frente. Na hora que tá pulando, tem uma inclinação certa. Joga o corpo para frente e joga o corpo para trás. Eles dão uma pedalada ainda no alto. Jogou, eles dobram o corpo, é tudo técnica, tá? Eles dobram o corpo e se preparam para a aterrissagem. Porque quanto mais tempo na linha horizontal, mais tempo acima, né? Melhor, porque quando ele faz o decaimento, quando ele cai lá na frente, ele conseguiu um percurso muito grande. E aí eu coloquei 2 recordes aqui de distância, que foi em 1991, já faz séculos, que faz 29 anos, que não conseguem bater esse recorde, que foi do americano Mark Power. Foi 8,95 metros, quase 9 metros de distância, né? Então, pensa, 9 metros de distância, minha casa aqui, ele conseguiu pular minha casa todinha, acho que mais do que minha casa. Minha casa acho que não chega a tudo isso de comprimento, né? Então, ele é muita coisa. Dá 10 passos, o cara conseguiu praticamente pular 9 passos seus. Então, é muito distante. Um salto não é corrida, é um salto, né? Deixa eu atender aqui, a porta bateu. Quem é? Cadê? Permitido. Tá compartilhando ainda a minha tela, né, gente? Saí sem querer a tela. Pronto. Mas foi só um homem que conseguiu essa façanha? Não, teve uma mulher também. E ela, desde 1988, ninguém conseguiu bater o recorde dela, de 7,52 metros, 7,5 metros. E só se usa esse tipo de técnicas na física só para esse esporte? Não. Quando tem aquele lançamento também da bolinha, que eles pegam o peso, lançamento de peso, aquela bola tem, acho que 4,5 kg, que o ano passado a gente estava treinando os alunos na eletiva, eles mantêm aqui o corpo, isso aqui é uma alavanca, eles mantêm a bola aqui, giram o corpo, pegou força de impulsão, lançam. Bolinha sobe, 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 e ela tem que cair. Se ele joga essa bolinha ao ponto dela só subir, ela não vai fazer o efeito que ele precisa, que é o efeito da distância. Então, ele tem um certo ângulo para poder também jogar essa bolinha com essa alavanca. Então, eles vão pegar a força, porém, eles também têm a técnica de como a angulação que eles vão trabalhar com o braço deles. E vários outros esportes também. O futebol também tem que saber muito bem se pega pelo canto do pé, se pega pela ponta do pé. Roberto Carlos, vou trazer essa atividade para vocês, fez um gol em que ele conseguiu fazer isso aqui com a bola. Então, tem todas essas técnicas, normalmente o cara faz, igual o Roberto Carlos, ele fez no intuito, né? Assim, na questão de, eu vou fazer pelo meu talento. O cara nasceu com dom. Porém, os técnicos, tem um monte de cara lá, matemáticos, físicos, que fazem justamente isso. Se vocês entendem, né? Tem o meu sonho de vida, meu projeto de vida, é essa área de esporte, é muito bacana estudar fisiologia e também estudar essa parte da física na fisiologia, porque é o melhorar, né? É você melhorar as técnicas que já existem para que você consiga super-humanos, né? Então, essas coisas a gente consegue dar uma aperfeiçoada justamente estudando essa questão de força de impulsão, como pegar a bola e jogar a bola na inclinação certa para fazer aquele efeito, como que eu posso simplesmente, nesse salto à distância, quantos passos e qual é a distância de cada passo que eu posso dar ao ponto de chegar na marca certinha com a força de impulsão necessária para pular 8,95 metros. É muito legal, tá? E aí a gente vai falar também, não vai mudar, mas a gente vai continuar no mesmo tema, na questão gravitação. Porque para ele subir e para ele depois ter essa descida ascendente, ele precisou da força gravitacional também. Se ele fizesse esse salto em outros planetas,
principalmente em Júpiter, ele não ia conseguir esses 8 metros, porque a força gravitacional lá é muito maior. Se ele fizesse isso na Lua, ele ia conseguir muito mais do que 8 metros. Porém, ele ia demorar muito mais tempo para cair, né? Então, ele talvez não teria nem força de impulsão para poder saltar o suficiente, né? Assim, do que ele queria. E aí a gente vem para a questão das leis de Kepler. Vocês já pararam para pensar o porquê que os satélites e a... Não é mais é a CIS, né? Que está lá, é a... Esqueci, mas é a Plataforma Internacional Espacial. Por que elas não caem? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Porque elas o quê? Elas não caem na Terra. Por que os satélites não caem? Sendo que a Pro fala toda semana que tem tanto lixo no universo, no universo não, na atmosfera. Por que não cai? Vocês sabem? Não. Porque, para falar a verdade, usando as leis de Kepler e as leis de gravitação universal, a gente sabe que um corpo, ele atrai massas. Isso daí a gente vai falar lei por lei, né? Porém, ele tem justamente essa questão dele tentar escapar dessa força gravitacional. Sabe por que a Terra, sendo que tem a massa menor, ela não é atraída diretamente para o Sol? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa força gravitacional que está nos puxando para o Sol, também temos força gravitacional o suficiente para tentar escapar. A mesma coisa a Lua. Assim como a Lua também tem essa força gravitacional o suficiente para ser atraída para a gente, ela também tem força o suficiente para se afastar. Então, quando a gente fala disso, a gente fala das leis de Kepler, a gente fala da lei da gravitação universal. Isso daqui é para que vocês entendam que não existe uma questão de que os planetas eles estão girando 360 graus certinho. Por isso que existe essa questão às vezes no planeta, igual agora mesmo, Marte está mais próximo da gente. Ah, mas por que Marte está mais próximo? Porque ele está justamente nesse período orbital em relação ao Sol, em relação à Terra, ele está mais próximo da gente. Então, quando Kepler começou a analisar, Kepler foi um dos movimentos planetários, desenvolveu as leis de Kepler, foi sobre os movimentos planetários, foi desenvolvido pelo Jonas Kepler. Falei, não dá, né? Então, assim, ele descreve justamente as órbitas dos planetas, né, no sistema solar. Ele percebeu, pela primeira lei de Kepler, que não existe aquela questão de ser tão 360 graus, todos os corpos. Tem essa questão dessa diferença. Existem alguns momentos na Terra em que ela está mais próxima do Sol e alguns outros que ela está mais distante. E aí vocês vão vir naquela questão. Então é por isso que existe inverno e verão? Não, não é por isso. O inverno e verão tem a ver com a questão da inclinação da Terra em relação à luz solar, tá? Eu também acreditava, por um longo da minha vida, acreditei que essa questão de você estar mais perto do Sol é o que faz verão, inverno, mas não, tá? O que vai mudar em relação a estar mais próximo, e assim, a Terra ela tem quase 360 graus em relação ao eixo. Difícil, hein? Em relação ao eixo do raio, em relação ao Sol. Quase 360 graus. Só que não é 360 graus, é um pouquinho, alguns pontos, é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, a primeira lei de Kepler, ele descreve o quê? Que os planetas, a lei da órbita, propôs que os planetas giram em torno do Sol em uma órbita elíptica. Aprendam essa palavra. Elíptico, não é oval, é elíptico. O oval, quando a gente fala, tem a ponta um pouquinho mais inclinadinho, o bumbumzinho mais redondinho. Elíptico, não. Ele simplesmente vai mais distante e volta. Ele não é redondo 360 graus, tá? Então, a primeira lei de Kepler diz o quê? Que o Sol, a gente tem uma órbita elíptica, a gente não tem uma órbita 360 graus redondinho. Isso dá diferença na questão de dias, tá? Por isso que tem a diferença do porquê que a gente tem 365, e alguns anos ele tem 366 dias, não vai ligar a televisão. Não. A segunda lei de Kepler fala sobre justamente a questão diária,
né? Então, ele nem sempre a gente faz o mesmo período orbital aqui. Então, quer dizer, nesse período orbital, ele não é igual ao período orbital aqui. Então, ele fala da questão diária. O período que a gente passa em volta do Sol não é igual. Também da questão da diferença das horas. Então, tem dias que a gente tem 24 horas e alguns segundos, alguns minutos, segundos, né? Minutos. Chega minutos? Chega minutos. E tem dia que a gente tem menos do que 24 horas, a gente tem 23 horas e alguns minutos, porque a gente, lembrando que sempre quando a gente fala da questão hora, a gente fala de questão metragem, qualquer coisa que a gente vai falar em relação a isso, a gente fala da questão que o homem determinou. Eu determinei 24 horas, eu determinei 60 minutos. Essa sociedade que eu estou vivendo. Outras sociedades eram outra forma, tá? Então, quando a gente fala dessa questão segundo a lei de Kepler... Professor, Oi, pode perguntar. desculpa interromper, mas eu sempre tive uma dúvida. Cada 4 anos tem 29 de fevereiro, não é? Sim. Isso foi determinado pelo homem? Foi determinado pelo homem. Foi. A natureza, Sim. ela não segue essa linha, né, progressiva que a gente faz, essa linha matemática. Ela, sim, ela tem as relações dela matemática que nós vamos lá e relacionamos com geometria, relacionamos com cálculos, com calendário. O homem determinou que o ano, com as observações em relação à mudança de estação. Então, quando que a gente começa a perceber as mudanças, né? Como que foi determinado também isso? O período em que a plantação, né? O período que eu vou lá, consigo plantar meus negocinhos lá, e o período que eu vou fazer a colheita dele. Então, ele tem um certo período que isso daí naturalmente a gente percebe que não há chuvas, que a gente determina isso justamente no inverno, outono. É uma época um pouco mais seca, mas não tão seca quanto o inverno. Então, essas observações foi o homem que determinou. Tem um período sem chuva de tanto tempo, né? Esse período não é bom para plantar. Então, quando que eu vou conseguir plantar? Então, vamos marcar aqui, ó, vamos fazer um calendáriozinho para que a gente consiga ter uma melhor produção de alimentos. Então, não dá para você plantar qualquer coisa a qualquer momento. Então, o homem determinou o calendário, dividido em 4 estações, do qual foi feito todo o cálculo matemático, e determinamos 24 horas. Determinamos. Há algumas centenas de anos atrás, os maias não trabalhavam com isso. Os maias trabalhavam com 13 meses, alguma coisa assim. Cada civilização trabalha com uma certa numerologia, né? Vamos falar numerologia, mas não numerologia astronomia, tá, gente? Numerologia, sim, o que é determinado para aquela sociedade. E depois a gente fecha num pacote, assume e vem para a vida. Os egípcios também não usavam esses tipos de sistema de calendário que nós usamos. A questão também de números, vocês lembram que até pouco tempo atrás vocês aprenderam os números maias, os números romanos, que a gente ainda usa alguma coisa ou outra no relógio, que é falta de respeito do caramba. Mas eles têm essa questão de números, foi nós que determinamos. Em relação também, isso daqui que o Kepler determinou, é questão de observação. Mais para frente, lógico, a gente conseguiu aferir isso com estudos e observações mais próximas. Então, percebe-se sim, que esses períodos orbitais aqui não são iguais, tá? Não tem como eu falar que esse período orbital é igual a esse período orbital. Ele tem uma área diferente. E a terceira lei de Kepler, que fala justamente sobre a questão do raio. Indica que o quadro do período de revolução do planeta é proporcional ao cubo do raio médio da sua órbita. Então, o que ele determinou? O período orbital é determinado pelo raio da sua órbita. Então, quer dizer, o período de revolução aqui, ó, que é o período orbital, e o raio orbital dele é de 2 unidades astronômicas. Se eu fizer isso aqui, o período orbital dele é o período que ele vai fazer em volta da Terra. É de 0,241 anos. Lembrando que o nosso é 1, porque a gente está usando como padrão a Terra, tá?
Então, quando a gente faz o nosso período orbital, quer dizer, a nossa distância do Sol à Terra é esse padrão que eu vou usar. Os outros, eu vou fazer essa questão de razão, de proporção. Então, para cada planeta é diferente. Então, quer dizer, o raio dele é diferente. Período orbital também é diferente. Então, essa questão de elíptica, que está lá no GIF que eu mandei para vocês. Aqui, ó. Aqui. Prestem atenção, cadê a Terrinha? A Terra aqui é a que está mais próxima de 360 graus. O restante tem essa questão da inclinação. E isso daí ele conseguiu fazer justamente com o cálculo matemático em relação à sua órbita. O período que ele passa orbitando em volta do Sol. Dúvidas? Lamúrias? Não? Professora, eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se ela tem a ver com... Na verdade, ela tem a ver. Então, tem pergunta. Então pode fazer, Jamile, pode perguntar. É porque eu tava vendo um negócio, e eu também tenho uma amiga minha, que ela quer ser aquelas pessoas que estudam estrelas, atmosfera e etc. E ela me falou, e eu também fui pesquisar, que quando você descobre uma estrela, você pode colocar o seu nome nela, é verdade? É verdade. Isso é verdade, mas você tem que provar, você tem que fazer toda uma análise, mas se você achar uma estrela, tanto é que tem várias estrelas com vários, tem a Kepler, né, que também foi batizada, tem várias outras, mas assim, vai vir o seu nome, Jamile Tiriti, e vai vir uma numeração, né, junto. Essa numeração é para que haja essa questão da padronização, para quando eu da NASA, for procurar esse astro, eu não vou procurar, vamos supor, Jamile, que você encontrou um aglomerado de estrelas, né? Que ninguém tenha observado antes. Esse aglomerado de estrelas vai levar o nome de Jamile. Vai ser Jamile, tal, Jamile, tal. Então, para que eu identifique essa estrela em si, eu preciso colocar o Jamile mais uma questão de numeração. Então, por isso que algumas têm só uma letrinha e numeração. Por quê? Porque foi estudos ali entre uma equipe, né? E eles, ao invés de colocar o nome deles, eles simplesmente resolveram colocar uma letra, né? Então, eles determinam uma letra para ficar mais fácil o estudo daquela estrela, e depois eles vão definindo em numeração. Mas pode sim, tá? Mas isso daí é um processo, tá, gata? Ô, professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Assim, se eu descobrir uma estrela, daí a NASA vai querer estudar ela. Tipo, eu ganho algo? Tipo, Isso vendo eu já a estrela, não sei. Eu já não sei se... Oi, pode falar. Fala. Não, é só um exemplo mesmo. Ah, tá. Eu já não vou saber falar para você se você vai receber algum prêmio por isso, né? Eu sei que você recebe honrarias. Honraria, lá, o Davi achou a estrela, né? O nome da estrela, Davi, a NASA vai estudar. O que está no céu, para falar a verdade, o que está no espaço, ele não tem dono. O dono é Deus, né? Então, assim, por que o Elon Musk está enviando tantas... ele pede só autorização para o espaço aéreo. O espaço aéreo, terra. Lá fora, ele pode jogar o que ele quiser. É de lei, né? Mas não é ético, né? Então, a gente tem que também lembrar disso. A questão da ética é uma coisa, a questão de lei é outra. Então, assim, lugares inexplorados, igual que, para falar a verdade, para a maioria da sociedade, ela não é tão fácil de ter acesso. Então, o que está lá não tem direito de ninguém. Então, quer dizer, se você achou a estrela bacana, ganhou as honrarias, você vai receber por isso? Provavelmente não. Porque a estrela não é sua, você só achou ela, né? O que você vai receber é só as honrarias. Dinheiro em si não vai. Então, o que o Elon Musk fez? Eu já falei essa história para vocês e repito sempre. Ele simplesmente enviou um carro para o espaço para fazer, lógico, uma campanha publicitária. Era para mim? Não era para mim. Era para os caras muito grandes, que tinham muito dinheiro, para investir mais ainda na empresa dele. Então, assim, se o Elon Musk resolver um dia explorar a Lua não tem dono. Pode, Pro? Pode. O que vai haver é a questão da discussão aqui na Terra, ver até onde pode. Tanto é que a China mandou, um tempo atrás,
pequenas sondas para poder investigar o lado escuro da Lua, que não existe lado escuro, tá? O lado escuro da Lua. Então, eles tiveram o direito da exploração. Se eles quiserem trazer rocha de lá, eles podem trazer. Não é viável. Você gasta um dinheiro absurdo para tirar uma nave daqui, para você poder, às vezes, chegar lá e perceber que é o mesmo componente, que, para falar a verdade, é isso que acontece, o mesmo componente que tem na Lua, tem na Terra. Então, não é viável, né? Tem outros astros por aí que ele tem mais carbono, ele tem a questão da pressão, né, muito maior, e ele provavelmente pode ter ali o elemento que é o diamante, né? Ou se não tem grafeno, ou outros materiais que são necessários aqui para a Terra, mas não seria útil de tirar tanto dinheiro para fazer esse tipo de exploração. Então é mais fácil explorar aqui, tá? Então você receberia só as honrarias. Dinheiro, eu acredito que não recebe não, mas não sei, tá? E aí, em relação... Kepler falou sobre a questão gravitacional. Isaac Newton, ele veio com a questão de energia, da questão de velocidade, porque os corpos têm essa questão da velocidade também, né? Então, ele veio falar que massa atrai massa. Mentiu? Não mentiu. Massa atrai massa. Então, dois corpos atraem. Quando dois corpos, a gente está falando na questão, vamos lá para a questão atômica, quando você está brincando com seu amiguinho, vai, seu amiguinho, o que vai acontecer? Isso aqui, a massa foi atraída contra a massa, porém, nossos elétrons, nossos prótons, eles vão te repulsar também, eles vão te empurrar. Então, a mesma energia que eu usei nessa mão e eu usei nessa, vai bater uma na outra, vai fazer essa repulsão. Então, massa atrai massa. Porém, uma massa quer escapar da outra. Então, tem a questão da energia, da força, e aí Newton veio falando sobre isso, tá? E mais pra frente, foi refutado por Isaac Newton, não. Einstein. Ele veio ser refutado por Einstein, que veio com a outra teoria, tá? Da relatividade. E aí, galerinha, vamos para a parte que eu precisava chegar. Tanto. Vocês vão dividir por sala. Vocês vão se dividir em grupos de 4 integrantes. Ok? Pode ligar o microfone. Pode fazer sozinho? Tá aqui, ó, bem específico aqui. Máximo 4 integrantes. Pode fazer com 3? Máximo. Não, mas eu tenho 5 amiguinhos. Máximo 4. Vocês se lembram lá no começo do ano, na presencial? A gente, quando vocês entraram na minha sala, depois eu vou arrumar esse e-mail, tá, gente? Quando vocês entraram na minha sala, tinha de fora a fora 2 varais com cartaz. E eu falei para todos vocês, o próximo cartaz é de vocês. Só que, infelizmente, a pandemia veio para quebrar minhas pernas, né? Mas eu não vou largar o projeto. Eu acho injusto com vocês já não fizeram o Cine Pipoca, a gente vai adiar para o ano que vem, o Cine Pipoca vai acontecer, com fé em Deus, a gente vai fazer o Cine Pipoca, mas eu não podia terminar o meu ano sem deixar aquela sala para a galera do ano que vem, sem o trabalho de vocês. Então vocês irão fazer sim. Online, online é o que tem para hoje. Porém, não vai fazer cartaz, não vai ser um negócio fácil não, tá? Vocês vão criar uma história em quadrinhos. Com 2 páginas no máximo, precisa acrescentar, máximo. Pode ser só uma tirinha, O que é uma tirinha? É uma tirinha mesmo, tá? Ali você consegue resumir praticamente toda a história. Pode ser um HQ inteiro? Eu quero no máximo 2 páginas, porque eu vou querer expor isso daí depois. Eu vou imprimir e eu vou expor. Pode ser feito online ou vocês podem fazer o desenho e me mandar pelo e-mail. Vai embora, Felipe, não enche o saco. Misericórdia. Então, vocês vão poder fazer isso, tanto online, pode fazer, eu não sei como que faz online, pra falar a verdade, eu tô falando online, mas não sei como vai fazer online. Ou você simplesmente pode fazer ele na mão e tirar foto e me mandar. Os temas eu vou dar para vocês, já tá selecionado por sala. O que vocês vão ter o direito de escolher? O tema só. Mas, assim, é por sala, já foi dividido os temas.
vocês vão ter que deixar bem claro, quando eu bater o olho na tirinha ou na história em quadrinhos, eu vou ter que bater o olho e entender do que vocês estão falando. Se eu estiver falando sobre Kepler, eu vou ter que bater o olho e entender que ele está falando sobre a questão de órbita, tá? Então, eu vou conseguir montar uma história onde eu consiga determinar a órbita da questão orbital. Tá tudo bem até agora, gente? Vocês estão aí? Davi, você que fala bastante. Professora, uma pergunta, por Pode favor. pode fazer. É assim, eu não posso fazer então com pessoa de outra sala. Eu tenho que fazer com pessoas da minha sala. Então, eu pensei nessa dúvida também, que eu sabia que ia acontecer. O que vai acontecer? Vamos lá, às vezes é uma pessoa eu tenho 4 coleguinhas, né? Mais um é do primeiro B. Então, ele vai fazer o tema do primeiro A. Se é os outros 3 são coleguinhas do primeiro A. Mais uma é do primeiro B e a outra do primeiro A. Né? Tem a mesma quantidade. Vocês irão escolher. Mas, assim, eu acho injusto com as outras séries. Né? Eu acho muito injusto. Então, seria... Eu preciso que vocês também falem. Não pode. Se é justo, o aluno também, eu vou fazer com o primeiro A, porque eu gostei do pessoal do primeiro A. Então, vou fazer eu e mais uma pessoa do primeiro A. Vou fazer com o primeiro B, porque não é certo, porque alguns temas, eles são mais pesados que os outros. Lógico, que é o que eu falei. Já foram divididos por salas. Eu consegui pegar um tema mais mais contemporâneo e um tema mais da história, né? E eu consegui mesclar isso daí. Então, quer dizer, ninguém vai ter um tema chato. Ninguém. Tem que pesquisar, não dá para fazer à toa. Mas dá para fazer, prof, um outro da sala? Dá. Dá para fazer. Mas vai valer o que tem maior número de alunos. Se eu tenho maior número de alunos do primeiro C, então vai fazer o do primeiro C. Tá bom? Tudo bem, Lana? Tirou a dúvida? Mais ou menos, mas tá bom. É porque a pergunta foi porque eu não tenho ninguém da minha sala, que eu tenho mais intimidade, entendeu? Então foi por isso. E a sua tá sala, certo. mas assim, a galera da sala que você vai fazer é de que sala? Sei lá. Pode fazer individual? Eu acho mais penoso, né? Porque tem a questão da pesquisa, é legal pegar uma pessoa que sabe mesmo. Para quem vai fazer online, fazer um negócio online, então é mais penoso, mas dá para fazer sozinho também, vocês que sabem, tá bom? Vamos Beleza, lá. professora, obrigada. Beleza? Qual que é a data, Pro? Esse trabalho vai ter peso 4, tá? Então, quer dizer, não fez, vai ter que fazer todas as outras coisas para valer 6, para fechar com 6, não fecha com 10, tá? É uma coisa legal, não é uma coisa morosa, não é uma coisa que assim, eu detestei. Só vai detestar aquele que vai reclamar de tudo. Se eu falar assim, vamos pintar o céu de amarelo, neguinho vai reclamar. Se eu mimeografar um papel e entregar e falar, pinta aqui, meu amor, ele vai reclamar. Então, assim, é um negócio diferente, tá? É uma coisa... Assim como vocês fizeram lá no início, o videozinho que eu achei muito bacana, eu tô com todos eles, eu preciso arrumar e mandar no grupo do YouTube, os videozinhos dos experimentos, que foi muito da hora, teve umas edições TikTok, uns negócios muito top, que eu achei que ficou topzera. Então, assim, é uma forma de vocês expressarem a criatividade de vocês. E eu acredito que esse período todo, com a Priscila, vocês já sabem lidar com essa questão digital. Então, vai valer 4. Os temas já são pré-determinados, tá? A data de entrega das atividades será no dia 9/11. Então, vocês têm 3 semanas para fazer isso daí. É a data de entrega. Posso entregar antes? Pode. Quais são as regras? Primeira regra do quadrinho. Tenho que olhar para o quadrinho. Tenho que olhar para o quadrinho e entender do que eu estou falando. Se eu estou falando de Albert Einstein, eu tenho que bater o olho. Lembra do quadro do Einstein lá? Tenho que bater o olho e entender que ele não está simplesmente mostrando a língua para mim. Quem é aquele homem ali? Não. Ele tem, logo em seguida, do lado, tinha EmC², que é a fórmula de energia. Então, essas coisas têm que me remeter ao tema, tá? Aos temas. 1 é Aristóteles e elementos da teoria do movimento. 2, Ptolomeu, sistema geocêntrico. É bacana, gente. Eu já pensei até numa história aqui do centro. Mano, cara, dá para poder relacionar com a Terra plana, um negócio assim. Pensa nisso.
3. Cosmologia, vida em outro planeta, sistema heliocêntrico. Nicolau Copérnico, sistema heliocêntrico. Galileu Galilei, o heliocentrismo e a relatividade e a inércia. 6. Simon Place, a hipótese nebular da formação do sistema solar, o determinismo. 7. Isaac Newton, a gravitação e a lei do movimento, que a gente trabalhou desde o começo. 8. Immanuel Kant, a vida em outro planeta, a formação do sistema solar. 9. Albert Einstein, a teoria da relatividade, equivalência entre matéria e energia. 10. Arthur Stanley, a fusão nuclear das estrelas. 11. Edward Hubble, a lei do Hubble, a lei de Hubble e a expansão do universo. E 12. A teoria do Big Bang. Todo mundo quer fazer a teoria do Big Bang, mas eu já vou avisando que a teoria do Big Bang é a mais difícil que tem, tá? Primeiro A, galerinha, já anota aí. Eu vou mandar esse slide para vocês, tá? Primeiro A ficou com o tema 1, Aristóteles, os elementos da teoria do movimento, céu e terra. Ficou com 5, Galileu Galilei, heliocentrismo, relatividade e inércia. E Albert Einstein, olha que legal. Teoria da relatividade, equivalência entre matéria e energia. Tudo ok, primeiro A? Tudo. Gostaram do temas? Não. Dentre esses três, Sim. dentre esses três, vocês irão escolher um. Oi. Ah, não, já respondeu minha pergunta já. É um, tá? Dentre esses três temas, vocês irão escolher um só. Tentem não fazer tudo repetitivo, tá? Primeiro B. Ficou Cláudio Ptolomeu, sistema geocêntrico. Ficou com 6, Simon Place, a hipótese nebular e a formação do sistema solar e o determinismo. E o 10, a fusão nuclear e as estrelas, de Arthur Stanley. Tudo ok? Primeiro Sim. B. Ok. Lembrando que dentre esses três, vocês irão escolher um. Vão para lá. Vai. Primeiro C. Ai, vai ter briga agora. Giordano Bruno, cosmologia e vida em outros planetas, sistema heliocêntrico. Isaac Newton, gravitação e as leis do movimento. Edward Hubble, a lei do Hubble e expansão do universo. Essa lei de expansão do universo é extremamente interessante. Ela vem com as questões das teorias, de várias teorias, até da questão do universo paralelo, tá? Então, é muito bacana. Tudo bem? Primeiro C. Ok. Professor, eu gostei mais desse tema do que do outro. É o que tem para hoje. Vamos lá. Beijinho no ombro. Primeiro D, Nicolau Copérnico, sistema heliocêntrico. Emmanuel Kant, a vida em outros planetas e a formação do sistema solar. Já não caiu uma Emmanuel Kant? Depois eu vou dar uma olhada. E a última, a teoria do Big Bang. É o mais difícil. Eu acredito que a teoria do Big Bang é o mais difícil, mas dá para fazer uma tirinha muito top. Muito top. Dá para fazer uns negócios, sabe? Relacionando a teoria do Big Bang com a questão de e se faz a luz da Bíblia. Mano, dá para fazer um negócio bacana. Ok, galerinha? Tudo bem? Tudo legalzinho? Eu vou mandar para vocês... Eu sei que tá tudo escuro. Calma aí que tá acabando a aula. Eu vou mandar para vocês todos esses slides. Para cada sala, eu vou printar o slide e vou enviar para vocês, tá? Vou printar também essa parte aqui e enviar para vocês, que são as considerações finais. As aulas relacionadas à aula de hoje, né, a atividade, vai ser a partir do dia 26/10. Então, quer dizer, segunda-feira. A entrega do trabalho até o dia 9/11. Pode ser depois? 9/11. Eu vou mandar o meu e-mail, é aquele Egiprofísica, mas eu vou ver se eu consigo fazer algo mais fácil para poder deixar fixo. Eu acho que vou fazer um Padlet, tá, gente? Eu vou conversar com o Marcão. Eu acho que o Padlet dá para vocês enviarem lá o trabalho de vocês por sala e fica exposto, né? Vocês já conseguem ver o trabalho de vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer isso daí. Acho que fica melhor. Pode desenhar, Pro? Pode.
Vocês estão livres para fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Todos colocaram o nome no chat, nome, número e série. Sim. Dúvidas? Lamúrias? Nenhuma. Ok? O trabalho, eu acredito que vai ficar muito legal. Vocês são tops. Vocês são muito bons.